Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Essa semana eu falei sobre um assunto interessante, né? Que é sobre paternidade, tendo em vista aí o Dia dos Pais se aproximando. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje sobre um personagem da Bíblia chamado Davi. Eu acho que todos conhecem, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E me veio algumas coisas interessantes para a gente pensar. Veja só, Davi, ele foi um dos mais importantes reis de Israel, né? E tinha várias características, várias habilidades, né? Davi, ele era um guerreiro nato, né? Davi, desde a sua adolescência ali, ele cuidava ali das ovelhas do seu pai Jessé, né? E a Bíblia diz que ele lutou contra urso, contra leão, né? Era um verdadeiro guerreiro, né? Ele foi crescendo ali, lutou contra um gigante chamado Golias, e depois ele desenvolveu ali, ele travou muitas batalhas, muitas guerras contra várias nações que eram inimigas, né, do povo de Israel. Davi, ele era um guerreiro assim em excelência, né? Davi também, ele era um ótimo líder, era um líder sensacional, né? Davi, por onde ele ia, nas suas batalhas, nas suas guerras, né? Nos seus desafios, ele conseguia ali arregimentar seguidores. As pessoas olhavam para ele e viam ele como um verdadeiro líder, né? Como um verdadeiro referencial, né? Tem um texto na Bíblia que narra que em determinado momento ele chegou em uma caverna, né, chamada Caverna de Adulão, e ali ele encontrou alguns homens endividados, amargos, depressivos, homens com sentimento de derrota, né? E a Bíblia diz que ele transformou aqueles homens ali pela convivência, influenciando, né? Ele transformou aqueles homens em verdadeiros guerreiros, né? Em verdadeiros batalhadores. Ele mudou totalmente as características daqueles homens ali, né? Tanto que alguns desses homens, eles são relacionados na Bíblia como os valentes de Davi, né? Ali tinha entre 30 e 40 homens ali que eram os valentes de Davi. Foram influenciados, foram transformados em verdadeiros guerreiros. Então Davi, ele era um líder nato também, né? Davi também foi um rei extraordinário. Davi, ele reinou como nenhum outro rei reinou em Israel. Afinal de contas, o reinado dele foi um reinado aprovado por Deus, né? Quando ele foi ungido rei por Samuel, né? O próprio Deus chega a falar para Samuel: Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração, e é esse homem que é para você ungir, né? E Davi ali, durante o reinado dele, Davi, ele travou várias guerras, várias batalhas, e Davi não saía perdedor. Davi era vitorioso em quase todas elas, né? Porque Deus era com ele, né? E ele, como rei, ele reinou como nenhum outro. Além de Davi ser reconhecido como um excelente rei dentro de Israel, ele também era reconhecido como um ótimo rei fora de Israel pelas outras nações. Travou guerras espetaculares, e tem um texto que diz que ele trouxe paz porque ele dominou todos os seus inimigos. Davi era um rei extraordinário. Davi também era adorador. Davi, ele era um adorador que conhecia o seu Deus. Davi queria estar com Deus. Davi desenvolveu ali um relacionamento com Deus, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que, assim, quando Davi estava sendo perseguido, quando Davi estava em um momento difícil da vida dele, ele chega a dizer para Deus, e ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, mas traz de volta a alegria da tua salvação. Eu entendo que naquele momento de perseguição, a leitura que eu faço era mais ou menos assim:
Davi falando para Deus, Senhor, se o Senhor quiser tirar o reinado, o Senhor tire, mas a tua presença não retire a tua presença de mim. Davi amava Deus, Davi era adorador. Tanto que quando ele assume o reinado em Israel, uma das primeiras coisas que ele faz foi trazer a Arca da Aliança de volta. A Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus. E em uma batalha, os filisteus levaram a Arca da Aliança, o povo de Israel perdeu a Arca da Aliança. Mais para frente, quando Davi assume o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é trazer a Arca da Aliança. Ele queria a presença de Deus de volta. E quando ele traz a Arca da Aliança andou ali para alguns lugares e ela estacionou ali na casa de um homem chamado Obed-Edom. Davi ele vai lá, busca a Arca da Aliança de volta. Quando a Arca da Aliança entra em Jerusalém, Davi ele tira as suas vestes reais, ali ele tira toda a representatividade do seu reinado, porque ele reconhecia que Deus ele era o Rei Supremo. Ele começa a dançar e a adorar a Deus quando a Arca da Aliança está entrando em Jerusalém. E mais, agora ele estabelece ali no Monte Sião uma tenda. E ele coloca a Arca da Aliança ali dentro daquela tenda, abre a tenda e ele abre a adoração para todos que quisessem adorar. Lembrando que a Arca da Aliança ela ficava lá em Sió, em Gibeon. Ela ficava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, né? E ali não era qualquer um que entrava, era apenas o sumo sacerdote que entrava diante da Arca da Aliança. Agora Davi traz a Arca da Aliança para Israel, para Jerusalém especificamente, monta uma tenda, abre a tenda e ele ali estabelece um novo estilo de adoração. Ele traz uma total revolução na questão da adoração. Ele abre a adoração para todos que quisessem se achegar a Deus. Era como se ele estivesse apontando, né? Era uma simbologia, era uma tipificação daquilo que Jesus ia fazer. Quando Jesus ele é crucificado naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, abriu-se agora um novo caminho de acesso a Deus. Davi faz isso lá atrás, abre o caminho, coloca a arca numa tenda, abre a tenda e é como se ele estivesse dizendo, agora tem um caminho agora, todos têm acesso à adoração a Deus. Ele estava apontando lá na frente quando Jesus faria isso e Jesus abriria o caminho para um novo relacionamento com Deus, para um novo acesso. Todos agora teriam acesso. Davi entendia de adoração, Davi era um adorador. Mas veja só, apesar de todas essas características, né, de Davi, nós estamos falando sobre paternidade, né, sobre pai. No quesito paternidade, infelizmente, Davi falhou. Davi, ele tropeçou com relação à paternidade. E aqui, veja só, nós não estamos querendo desmerecer todos os feitos de Davi, menosprezar, diminuir tudo aquilo que Davi foi para o povo de Israel e ainda é para nós nos dias de hoje. O objetivo aqui não é traçar aqui uma crítica totalmente destrutiva com relação àquilo que Davi fez, muito pelo contrário. Trazer uma reflexão do que nós não podemos fazer de errado naquilo que Davi fez de errado. A Bíblia é muito perfeita, que ela deixa ali uma lista de feitos notáveis dos homens de Deus, mas a Bíblia também não esconde as mazelas e os erros dos homens de Deus, para que nós aprendamos a não praticar os mesmos erros. E com Davi não é diferente. Veja só, no quesito paternidade, Davi, para a gente ter uma ideia, Davi teve 20 filhos. 20 filhos com mulheres diferentes. Davi praticou a poligamia. Embora naquela época fosse comum a poligamia, embora fosse comum, não era aprovada por Deus. Deus nunca aprovou a poligamia. E Davi teve vários filhos ali. E como pai, Davi falhou. Davi foi um pai frustrado. E com base no que nós falamos isso? Veja só, em determinado momento, tem um texto na Bíblia que diz que quando os reis saem à guerra, Davi, ele ficou no seu palácio, ele não saiu à guerra. E um dia ele andando ali na varanda, ele viu uma mulher
muito bonita, no terreno ali da sua casa. E Davi desejou aquela mulher. Ele mandou trazer aquela mulher. Era uma mulher casada. Ela tinha o seu esposo chamado Urias. E Urias era um guerreiro, estava na guerra. Mesmo assim, Davi mandou trazer aquela mulher e Davi se deitou com ela. Davi adulterou com ela. E aquela mulher engravidou. E ele manda um recado para trazer o marido daquela mulher, para que ele se deitasse ali com a sua esposa, para dar a entender que o filho seria dele, do esposo dela. Mas o esposo dela falou: rei, eu não vou me deitar, os meus amigos estão na guerra, eu não vou me deitar. E ele fica ali nas portas do palácio. Então Davi manda ele de volta para a batalha e manda o recado: põe ele na frente de guerra, onde a batalha estiver mais ferrenha. E Urias é colocado e ali Urias morre. Davi, além de praticar o adultério, Davi indiretamente pratica o pecado do homicídio. Embora tenha alguns historiadores, alguns teólogos que dizem que Davi ele era um filho bastardo de Jessé, era filho de um adultério de Jessé, a Bíblia não nos dá respaldo para isso, mas nos chama a atenção. A Bíblia não diz isso, mas nos chama a atenção, porque Davi também pratica o adultério. É como se ele estivesse reproduzindo o pecado do pai. Se for verdade que o pai praticou adultério, a gente vê ali Davi adulterando também, reproduzindo um pecado. E mais do que isso, veja só, Betseba engravida e ela tem um filho. Mas veja só, tem um profeta que chega e confronta Davi, o profeta Natan. E ele diz: Davi, ele conta uma história ali de um homem que era muito rico e ele praticou algumas coisas ali. E Davi fala: nossa, esse homem é mau, esse homem tem que morrer e ele tem que restituir 4 vezes mais o erro que ele fez. E Natan fala assim: esse homem é você, Davi. Você que fez tudo isso. Davi, mais do que depressa, arranca suas vestes, se humilha ali, coloca como uma atitude de humildade, ele se arrepende diante de Deus. Então Natan fala para ele: Davi, você não vai morrer, mas você vai ter consequências. E a sentença de Davi sai da sua própria boca. Ele diz, com relação àquele personagem que Natan falou para ele, aquele homem que praticou algumas coisas horrendas, na hora ele fala assim: esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Pois é, Davi, ele teve 4 consequências que saiu dos seus próprios lábios. Davi perde o seu filho, que ele teve com Betseba. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 19, diz que o filho que ele teve com Betseba morreu. Ele perde também um outro filho, Amnon. Lá no capítulo 13, 2 Samuel capítulo 13, verso 29, diz que Amnon, ele é morto pelo seu próprio irmão, Absalão. Que também, no capítulo 18, verso 14, morre também. Absalão morre. Ele é assassinado por um dos guerreiros de Davi. E depois, em 1 Reis, no capítulo 2, verso 25, morre o 4º filho de Davi, Adonias. Ou seja, as consequências, a sentença que saiu dos próprios lábios de Davi foram as consequências que ele sofreu. Perdeu os 4 filhos, restituir 4 vezes mais a morte de um guerreiro, a morte de Urias. E a gente aprende algumas coisas aqui com relação a esses filhos de Davi. Veja só, um dos filhos de Davi, esse Amnon, ele estupra a sua meia-irmã Tamar. E quando Davi fica sabendo, Davi não tem uma atitude enérgica de correção, de corrigir o filho, não. Ele apenas deixa o filho ali isolado, não conversa com o filho. Quando deveria corrigir, tratar com mais firmeza. Quando Absalão, que é irmão de Tamar, Absalão era outro filho de Davi, irmão legítimo de Tamar, ele era irmão por parte de pai e mãe. Ele fica sabendo que Davi não corrige o seu irmão, o seu meio-irmão Amnon, ele fica irado, ele se levanta, em determinada feita, ele mata o próprio irmão. Davi, quando fica sabendo que Absalão matou o irmão, ele manda Absalão para um outro determinado lugar, ele fica lá um tempo, Davi não corrige, Davi não conversa, Davi não chega e explica, Davi só deixava distante, como que fugindo do problema. Mas um dia Absalão volta e Absalão ele tenta tomar o reinado de Davi. Faz mais que isso, ele se deita com as concubinas de Davi na frente de todo o povo de Israel.
Olha só como esse pecado sexual vai perseguindo Davi. E lá na frente, por conta disso, um dos guerreiros de Davi se levanta em determinado momento e mata Absalão. Quando na velhice de Davi, que era para ele transferir o reinado para um outro filho, Adonias toma a frente, vai e assume o reinado. E mais uma vez se levanta um outro personagem e mata Adonias, o quarto filho de Davi. E quem assume o reinado é Salomão, porque foi para Salomão que Davi prometeu o reinado. Você percebe que Davi, como pai, ele é falho em várias as áreas, não consegue lidar com os pecados dos filhos, não consegue aconselhar de uma forma correta. Salomão lá na frente, ele tem 1000 mulheres, pecados na área sexual. O que nós aprendemos com Davi? Veja só, Davi ele era muito bom lá fora, mas dentro de casa ele era um derrotado. Talvez você, como pai, eu queria deixar essa reflexão para você, eu quero deixar essa reflexão para você, como pai, como patrão, como empregado, como funcionário, como amigo, você é ótimo lá fora. Você desenvolve bem a sua função, a sua profissão. Você ganha até certificados, prêmios, por você ser um ótimo funcionário, um ótimo patrão. Talvez você seja aplaudido pelos seus amigos lá fora. Você seja elogiado. Talvez você seja um ótimo líder na sua comunidade, no seu trabalho, na sua igreja. Mas talvez quando chega em casa você é um derrotado como pai, como Davi era. Talvez lá fora as pessoas te reconheçam, te aplaudam, te elogiem, mas dentro de casa você é um frustrado, você não sabe lidar com os seus filhos. Davi era um vitorioso lá fora, mas era um derrotado dentro de casa. Talvez lá fora você tem paciência com os filhos dos seus amigos. Você sabe aconselhá-los, você sabe orientá-los, você sabe até ensiná-los. Você dá conselhos extraordinários para os filhos lá fora. Mas dentro de casa você não tem paciência com os seus filhos. Você não para dar tempo para os seus filhos. Mas você dá tempo para as pessoas e para os filhos lá fora. Você não sabe aconselhar os seus filhos. Você é até exemplo e modelo lá fora. Mas dentro de casa você não serve como modelo e como referencial para os seus filhos. Como que está a sua vida como pai? Você é um vitorioso lá fora e um derrotado dentro de casa, como Davi era. Você até ajuda filhos dos seus amigos a saírem das drogas, a saírem dos vícios, mas dentro de casa os seus filhos estão afundados nas drogas, nos vícios, na pornografia, no adultério. Você é um ótimo amante lá fora, com mulheres. E dentro de casa você é um ignorante, um grosso com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos? Como que está a sua vida no exercício da paternidade? Essa semana é uma semana da paternidade. Talvez você gostaria de ouvir conselhos bons, né? Massageando o seu ego, mas eu quero trazer uma reflexão para te despertar. Como você tem sido como pai? Você é ótimo para os de fora? E é péssimo para os de dentro? Como você está sendo com os seus filhos? Porque, no final das contas, a nossa prestação de contas com Deus vai ser com relação aos nossos filhos. Deus vai perguntar, onde estão os seus filhos? Que você possa refletir, que você possa pensar. Seja um adorador. Seja um líder nato, seja um guerreiro, mas seja um excelente pai. Seja um pai modelo, seja um pai referencial. Cuide dos seus filhos. Tem muitas pessoas que querem governar lá fora, mas não governam bem dentro da sua própria casa, diante dos seus filhos. Que você possa refletir sobre isso. A sua família é mais importante do que as famílias lá de fora. Cuide da sua família primeiro, dos seus filhos primeiro, para depois você ter autoridade
para cuidar das outras famílias, para cuidar dos filhos dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus conhecidos. Pense nisso, reflita nisso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um abraço e até a próxima.